Hello, students! Olá, galerinha do nono ano. A gente tá aqui hoje para mais uma aulinha virtual, voltando do nosso recesso, dando início ao terceiro bimestre, ok? Então, a gente começa esse terceiro bimestre fazendo a unidade 4 do nosso livro, Be Road Smart. Esse é o título dessa unidade 4. Nós vamos dar início à unidade 4. O livro de vocês é a página 83. E nessa página 83, ele traz a abertura dessa unidade, né? Aí ele traz, né, o que a gente vai aprender nessa unidade, que tipo de universo a gente vai desbravar. Então ele traz aqui, ó, nessa unidade você vai refletir sobre a responsabilidade das pessoas que transitam no meio urbano, né? Que tipo de responsabilidade essas pessoas têm. Identificar argumentos em um podcast. A gente está num mundo totalmente globalizado e informatizado, onde o podcast ele tem sido muito falado e aí ele vai trazer os argumentos que a gente pode encontrar no podcast. Distinguir variadas placas de sinalização de trânsito. A gente vai trabalhar direções, ler uma matéria e identificar diferentes pontos de vista sobre segurança dos ciclistas e a personalização prevista em lei. Pensar em possíveis soluções para melhorar o trânsito urbano. O que a gente pode fazer para melhorar o trânsito? Conjecturar sobre situações imaginadas e hipotéticas usando as orações condicionais do tipo 2. Elaborar um comentário online para expressar sua opinião sobre as penalidades previstas em lei referentes a ciclistas em uma cidade da Nova Zelândia. Então, a gente vai entrar muito nessa questão do trânsito, porém, visando também a questão dos ciclistas. E o 8, planejar e elaborar um podcast explicativo sobre uma possível solução para o problema do trânsito urbano. Ok? Página 84. O que eu sugiro para vocês agora? Que vocês mantenham o livro de vocês aberto, tá? O livro aberto, para vocês poderem visualizar a página 84 e 85. A página 85, ela traz somente imagens, tá? E aí, eu sugiro que vocês observem as duas páginas para que vocês possam observar as imagens para responder, porque as perguntas que a gente tem no 84, elas são de acordo às imagens que vêm aí. Na página 84, a gente tem uma lista de perguntas só em português, então vocês podem respondê-las em português. Caso não dê para vocês responderem aí no livro mesmo, vocês podem sinalizar no caderno, coloca lá o número da página, atividade de tal dia, para vocês poderem na hora de estudar se organizar. Letra A. Observe as fotos dessa abertura e o que você acha que elas têm em comum. Então, ele pede para vocês observarem as fotos, então 84 e 85, e depois dizer o que elas têm em comum. Qual foto melhor representa como você transita pela cidade? Quais meios de transporte as pessoas mais utilizam em sua cidade? Por quê? Existe algum meio de transporte nas fotos que não existe em sua cidade? Letra C. Observe a foto dos pedestres atravessando a faixa reservada a eles. Todas as pessoas estão obedecendo às regras de trânsito na foto. Esta cena é frequentemente em sua cidade? É frequente em sua cidade? Qual é a importância dessas regras? Letra D. Em uma das fotos, uma menina está caminhando e usando o celular. Ela demonstra estar atenta ao que está acontecendo ao seu redor? Você costuma agir assim também? O que ela deveria fazer para garantir sua segurança? Letra E. Observe a foto com os ciclistas, como eles estão vestidos, por onde eles estão transitando. Eles são semelhantes ou diferentes dos ciclistas que circulam por sua cidade? Letra F. Em sua opinião, quem tem mais responsabilidade no trânsito? Motoristas, pedestres, ciclistas ou motociclistas? Por quê? Leia o título da unidade. Como você pode ser esperto no trânsito enquanto transita pela sua cidade? Que tipo de atitudes você deve ter para você ser considerado esperto no trânsito? Então, aqui a gente tem as imagens, página 85. Também são só imagens relacionadas a trânsito. Então, a gente vai para a página 86, que a gente começa
a fazer as atividades em si. Listen up. Na abertura da unidade, você discutiu sobre diferentes maneiras de transitar pela cidade. Nessa sessão, vai ouvir um podcast sobre o problema do congestionamento nas cidades. Então, essa parte do Listen Up é aquela parte do nosso livro onde a gente usa o CDzinho, que é o material de apoio, tá? Exercício 1. Take turns asking the answer question below with a classmate. How do you get to school? Long does it take? Is there a lot of traffic in your city? What do you do when you are stuck in the traffic? Então, são informações que vocês vão ter que responder sobre a cidade de vocês. Como vocês vão para a escola, como vocês acham que é o trânsito na cidade e essas coisas. Então, são informações da visão que vocês têm sobre o trânsito na cidade de vocês. O exercício 2, a gente tem que ouvir o track 20, que é o áudio 20, e marcar true or false para as informações abaixo. Então, vocês vão ouvir e depois vão marcar verdadeiro ou falso para essas letras. Exercício 3. Agora, listen to continuation of the podcast. Então, é a continuação do outro podcast. Agora é o 21, que é o 21. What is the main idea presented? Write the answer in your notebook. Então, vocês vão escolher uma dessas 4 opções, que seria a ideia central apresentada nesse podcast. Página 87. Então, a gente tem aqui um brinquedinho, né? As estradas com os carros. Observe as imagens abaixo e escolha uma que ilustra o que você ouviu no texto. Então, o que você viu no texto, só 2 imagens, na verdade, representam. Quais são essas imagens, tá? Então, eu quero que vocês observem as 4 imagens e marquem as 2 que foram representadas no áudio. Página 88. Na página 88, a gente tem que ouvir Listen Track 22. Eu vou ouvir a lição, o áudio 22, e vou marcar aqui, ó, nas letras A, B, C e D, qual é a opção correta para completar essas frases, tá? Em todas as sentenças, eu vou escolher uma opção para completar as frases. Página 89. Na página 89, a gente tem assim, ó. CGP Gray uses mathematical language to explain his arguments for the traffic problems. Complete the items using the word for the box. Então, eu tenho que usar as palavras que estão dentro desse quadro para fazer como exemplo, tá vendo? Road, man, minus, né? Diminui. Insert cons, equal, highways. Então, eu tenho nananana, jam, equal, too many, nananana. Então, cada cadeadinho desse, ele vai ser substituído por uma palavra que está dentro do quadro. Exercício 7. Copy in your notebook characters the podcast you had the previous activity. Então, ele quer que vocês marquem quais dessas opções, se é mais do que uma, tá? Que vocês geralmente fazem uma expectativa de ouvir num podcast. Que tipo de informações vocês esperam encontrar em um podcast? Página 90. Na página 90, a gente entra na Word in Action. Você ouviu um podcast com alternativas para lidar com o congestionamento em grandes cidades. Agora, vai estudar algumas sinalizações de trânsito e nomes dos meios de transporte em inglês e o que podem fazer parte desse gênero.